Uma ordem de monges guerreiros que começou nas cruzadas, mas encontrou seu verdadeiro império no leste europeu. Seu nome inspirava respeito e terror, e seus castelos dominavam as terras que conquistavam. Mas como os cavaleiros teutônicos saíram da Terra Santa e construíram seu próprio reino? E o que levou sua derrocada? Hoje, vamos mergulhar na fascinante história da Ordem Teutônica. Mas antes de continuarmos, não esquece de se inscrever no nosso canal, ok? A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém foi fundada em 1190, durante a Terceira Cruzada, no Cerco de Acre, na Terra Santa. Inicialmente, era uma organização caritativa, cuidando de peregrinos e guerreiros alemães feridos. Mas logo, com a bênção do Papa e o apoio do Sacro Império Romano Germânico, tornaram-se uma ordem militar religiosa, seguindo os moldes dos templários e dos hospitalários. Os teutônicos lutaram bravamente contra os muçulmanos, mas no século XIII, com a queda de Jerusalém e a deterioração do controle cristão na região, a ordem percebeu que seu futuro não estava mais no Oriente Médio. Enquanto outras ordens ainda resistiam, os teutônicos começaram a buscar um novo lar. O grão-mestre Hermann von Salza, um dos líderes mais influentes da ordem, começou a negociar com reis europeus, buscando uma nova missão para os cavaleiros teutônicos. Foi então que surgiram oportunidades que mudariam a história da ordem para sempre. Com o apoio a reis e nobres do leste europeu, os teutônicos conseguiram posses onde hoje estão localizadas a Armênia, Turquia e Romênia. Mas esses locais logo foram abandonados por divergências políticas. No início do século XIII, o Duque Conrado I da Masóvia, um governante polonês, enfrentava problemas com os pagãos prussianos, que atacavam constantemente suas terras. Ele fez uma proposta aos cavaleiros teutônicos: se eles ajudassem a conquistar e cristianizar a Prússia, poderiam governar a região. Os teutônicos aceitaram e, com brutal eficiência, começaram uma cruzada contra os prussianos. Os conflitos duraram décadas, mas no final, a Prússia foi cristianizada à força, e a ordem estabeleceu seu próprio estado teocrático em 1224. Para garantir seu domínio, construíram castelos fortificados, sendo mais impressionante o castelo de Malbork, a maior fortaleza gótica da Europa. Em pouco tempo, os teutônicos se tornaram uma potência regional, expandindo para a Lituânia, Estônia e partes da Rússia. Mas como funcionava esse reino dos cavaleiros teutônicos? A ordem era governada por um grão-mestre, que tinha autoridade absoluta. Abaixo dele, havia os grandes comendadores, responsáveis por áreas como administração, finanças e guerra. A sociedade teutônica era extremamente disciplinada. Os cavaleiros faziam votos de pobreza, castidade e obediência, e viviam como monges guerreiros. Além deles, havia os sacerdotes, que cuidavam dos aspectos religiosos, e os irmãos servos, que desempenhavam funções auxiliares. O Estado teutônico também prosperou economicamente, graças ao comércio com a Liga Hanseática. Cidades como Königsberg, atual Kaliningrado, e Danzig, atual Gdansk, floresceram sob o domínio da ordem. Os maiores inimigos dos teutônicos foram os lituanos, o último grande reino pagão da Europa. Durante mais de 100 anos, a ordem tentou subjugar os lituanos, mas a resistência era feroz. A grande virada veio em 1386, quando o grão-duque Jogaila da Lituânia se converteu ao cristianismo e se casou com a rainha da Polônia, unindo os dois países contra os teutônicos. Esse foi o começo do fim. Em 1410, os exércitos da Polônia e Lituânia enfrentaram os cavaleiros teutônicos na Batalha de Grunwald. Foi uma das maiores batalhas medievais, e os teutônicos sofreram uma derrota catastrófica. A partir daí, começaram a perder influência e territórios, incluindo revoltas de cidades e nobres da própria Prússia, que não concordavam mais com a administração da ordem. Após décadas de declínio, em 1525, o grão-mestre Albert de Brandenburg-Ansbach decidiu transformar o que restava do Estado teutônico no Ducado da Prússia, tornando-se um vassalo do rei da Polônia e se convertendo ao protestantismo. A ordem militar perdeu seu poder, e os cavaleiros foram reduzidos a uma instituição simbólica. Assim terminava a era dos cavaleiros teutônicos como uma potência militar. Depois da rendição e conversão de Albert, o grão-magistério foi então transferido para Mergentheim, de onde os grão-mestres teutônicos continuaram a administrar as consideráveis posses da ordem no Sacro Império Romano Germânico. Em 1809, quando Napoleão Bonaparte determinou a sua extinção, a ordem perdeu as suas últimas propriedades seculares, mas logrou sobreviver até o presente. Em 1929, o Papa Pio XI reorganizou a ordem teutônica como uma ordem puramente religiosa dentro da Igreja Católica. Ela passou a ser formada principalmente por padres,
freiras e irmãos leigos, dedicando-se à caridade, educação e assistência social. Deixou de ter qualquer função militar, mas manteve seu nome e símbolos históricos. Antes de mostrarmos algumas curiosidades sobre os cavaleiros teutônicos, não deixe de seguir o canal e curtir o vídeo. Diferente dos templários, os teutônicos nunca foram perseguidos pela igreja, o que permitiu sua sobrevivência. Seu símbolo, a cruz negra sobre fundo branco, ainda é usado por alguns grupos militares na Alemanha. A atual sede da Ordem Teutônica fica em Viena, Áustria. Situado em um prédio histórico no centro da capital austríaca, o lugar abriga a administração da Ordem, incluindo a residência do grão-mestre e os arquivos históricos. Os Cavaleiros Teutônicos foram uma das ordens militares mais poderosas da Idade Média. De Jerusalém às vastas florestas do Báltico, sua história é repleta de glória, batalhas e intrigas. Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos históricos. Até a próxima!